Venho em mais esse vídeo fazer uma partilha sobre os mandamentos da lei de Deus. Hoje, falando sobre o quinto mandamento, não matar. Dentro deste mandamento, nós vamos ver um pouco também, sobre os relacionamentos que levam ao bom convívio com os irmãos, bom convívio com o próximo. Desde o quarto mandamento até o 10º, vemos que esses mandamentos nos direcionam para isso, para um bom convívio, um bom relacionamento com os irmãos. Hoje, no quinto mandamento, sobre não matar, nós vamos fazer uma partilha aqui a partir de parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, onde você também é convidado a olhar os trechos, que eu vou deixar no final desse vídeo, onde você pode estudar e se debruçar um pouco mais para conhecer a doutrina da Igreja Católica. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Aquele que matar terá que responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá que responder no tribunal. Esse trecho está em Mateus 5, 21 a 22, Evangelho de São Mateus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que tirar a vida é algo muito grave. E também se encolerizar, sentir ódio pelo irmão, também é uma forma de matar o irmão no nosso coração. Então, temos que tomar cuidado com essa forma também, de morte. A vida humana é sagrada, porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Aqui dentro do quinto mandamento, do não matar, nós vemos alguns apontamentos de algumas situações, como o aborto, a eutanásia, a legítima defesa e outros temas que tratam sobre a vida. Em relação ao aborto, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o momento da sua existência, o ser humano deve ser reconhecido com seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Desde a concepção, o feto já tem direito à vida. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. Antes mesmo que te formastes no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste do seio, eu te consagrei. Jeremias 1, versículo 5. Meus ossos não te foram escondidos, quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Salmo 139, versículo 15. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja pune como uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Nós vemos quanto é grave a prática e também o incentivo ao aborto. A Igreja pratica a excomunhão daquele que se envolve com práticas de aborto ou que provoca em si o aborto. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos à criança desde o momento da sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos da vida. E sobre a eutanásia?
Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta constitui em por fim a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. Mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser interrompidos. O emprego de analgésicos, medicamentos, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a igreja não admite que seja feita a eutanásia, mesmo sabendo que a pessoa já está nos seus últimos dias. O suicídio. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que Ele deu, e dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e a salvação de nossas almas. Somos os administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Distúrbios psíquicos graves, a angústia, o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Ou seja, se ele for condicionado, existem situações que levam a pessoa a uma condição, né, de suicídio. Como aqui foi citado, né? O medo grave da provação, do sofrimento, de tortura, podem levar a pessoa a distúrbios que levem a ela ao suicídio. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora por essas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então nós não podemos, desprezar essas pessoas e nem desconfiar da misericórdia e da ação de Deus. Nós não sabemos os caminhos, nem os meios da qual o Senhor pode também alcançar estas pessoas. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito, mas é louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça, diz São Tomás. Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. O Senhor disse: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá que responder no tribunal. Então aqui nós vemos uma outra forma onde a morte ela é exercida. Quando eu me encolerizo, eu sinto ódio do meu irmão e tenho vontade, o desejo de tirar a sua vida, de se vingar contra ele. Isso, se não chegar às vias de fato, já é um pecado grave, mesmo não chegando às vias de fato. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que estás no céu. Mateus 5, versículo 44 ao 45. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional, compete de todas as forças suficientes e esgotadas todos os meios de negociação pacífica.
não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Quando, por infelicidade, a guerra já se iniciou, nem tudo se torna lícito entre as partes inimigas. Aqui nós vemos a importância, da condução pacífica dos governos, dos governantes, para se evitar a guerra, sabendo que ela vai levar a muitas mortes. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra, até a volta de Cristo. Mas na medida em que, unidos pela caridade, superem o pecado, superarão igualmente as violências, até que se cumpra a palavra. De suas espadas eles forjaram relhas de arado, e de suas lanças, foices. Uma nação não levantará a espada contra outra, e já não se adestrarão para a guerra. Josué 2, versículo 4. Ficamos por aqui, meus irmãos e irmãs, nesses comentários, nessa partilha, a partir dos parágrafos, onde traz no Catecismo da Igreja Católica sobre o 5º mandamento, não matar. Convido você a ler esses parágrafos e se aprofundar um pouco mais na doutrina da nossa Santa Igreja. Deus abençoe você e a sua família.